Quero glorificar a Deus por essa oportunidade que o Eterno Ele tem me concedido. Fico feliz em conhecer esta casa abençoada por Deus. Estamos aqui por meio do convite do nosso amigo César. Fico feliz de conhecer o pastor dessa igreja, que nos recebeu muito bem. Está comigo a minha esposa, essa morena linda que cantou. Irmãos, Êxodo, capítulo 2, versículo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo 2. Você que encontrou, se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Está escrito assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Versículo 3, somente a parte A. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Feche sua Bíblia e tome teu assento glorificando a Deus. Quem quer ouvir a palavra diz amém. Quem quer ouvir algo de Deus, diga glórias a Deus. Irmãos, a única coisa que eu vou pedir é o máximo de atenção possível para compreendermos o que Deus quer falar conosco por meio de sua palavra. Luz e trevas é um tema que temos facilidade de encontrar nas Escrituras. Esse tema encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, por ser um tema que percorre toda a Bíblia Sagrada. Esses 2 termos, luz e trevas, são 2 termos antagônicos, 2 termos que se opõem, tanto que para a palavra luz, Moisés utilizará uma palavra hebraica chamada or. Or significa luz, iluminação, e em sua última instância uma qualidade divina. Isto é significativo, porque Deus, Ele é luz. E quando eu digo que Deus é luz, entenda não como uma luz secundária, e sim como uma luz primária. Se Deus é luz primária, automaticamente toda luz provém de Deus. Provém de Deus, não porque Deus criou a luz, mas porque faz parte de quem Deus é. Este conceito de que Deus é luz, ele se desenvolve através de termos de relacionamento pactual e individual. No que tange a indivíduo, Salmos 27, o verso de número 1, o salmista ele declara: o Senhor, Ele é a minha luz. No que tange à nação, Isaías 60, o verso 20, o Eterno diz que seria a luz eterna para Sião. Então veja que Deus é luz para um indivíduo, Deus é luz para uma nação, e nós devemos nos relacionar com esta luz. Nós devemos nos relacionar com esta luz, porque este relacionamento gerará socorro,
Mateus me prova, é claro. Miqueias, capítulo 7, versículo 8, final do versículo 8, ele declara: quando eu me assentar em trevas, o Senhor será a minha luz. O que o profeta está declarando? Quando eu estiver em momento de dificuldade, o Senhor se manifesta em forma de luz para poder me socorrer. Logo, quando falamos de luz, nós falamos de socorro. Não só de socorro, também falamos sobre esperança. Isaías 60, 19, o Eterno faz uma promessa para Sião, dizendo que Ele o restauraria, e que quando Ele restaurasse Sião, Sião não precisaria mais da lua e nem do sol, porque o Senhor seria a sua luz eterna. Então veja que Sião tem a esperança da restauração, e a esperança está pautada em uma luz que será eterna. Logo, quando eu falo de luz, eu também falo de esperança. Quando eu falo de luz, eu falo de socorro. Quando eu falo de luz, eu falo de esperança. Há um tom messiânico, pois Isaías 42, 16, é dito que o Messias transformaria trevas em luz. Isto é muito significativo, porque na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, é dito que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, luz também fala de salvação. Então eu preciso que você tenha em mente 3 coisas sobre a luz. Primeiro, ela fala de socorro. Segundo, esperança. Terceiro, salvação. Ora, nós vivíamos sem a luz, vivíamos nas trevas. E a palavra treva no original hebraico é rocher. Rocher significa escuridão e, em seu sentido figurado, representa o caos e também representa a morte. Então, longe de Deus, vivíamos nas trevas em um estado de caos e também em um estado de morte. Logo, enquanto luz está associado à salvação, trevas está associada aos ímpios. Mateus me prova, Êxodo, capítulo 10, versículo 22 até o versículo 23, nós vemos Deus olhando para Moisés e dizendo: Moisés, estenda a tua mão. Quando Moisés estende as suas mãos, uma densa trevas invade o Egito. E veja, enquanto há trevas na casa dos egípcios, na casa dos israelitas há uma luz. Então, luz está associado ao povo escolhido de Deus, enquanto as trevas está associada ao ímpio. Bom, tendo este conceito em mente, eu queria perguntar para vocês: quem foi que criou as trevas? Quem foi que criou a escuridão? Quem foi que criou as trevas? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que nós devemos analisar é que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Nós somos sabedores que Moisés estudou em uma escola egípcia. Então, uma coisa que Moisés entendia era de cultura egípcia. E de acordo com a cultura egípcia, o início do mundo se deu por intermédio de um grande oceano chamado Num. Este grande oceano chamado Num gerou Atum. Atum gerou Tefnut, a deusa Tefnut, o deus da umidade, e Shu, a deusa do ar. Ambos criaram Geb, deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Então veja que na mitologia egípcia, um deus cria outros deuses.
E cada um desses deuses estão presos ao elemento da natureza. Veja, Geb, Deus do quê? Da terra. Ele está preso à terra. Nut, a deusa dos céus. Ela está presa ao céu. Shu, a deusa do ar. Ela está presa ao ar. E o nosso Deus, Moisés escreve, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Há um detalhe aqui, porque a expressão no princípio, no original hebraico é Bereshit. É Bereshit. Veja bem, o no equivale ao B. Princípio equivale a Reshit. O no equivale ao B. Princípio equivale a Reshit. Só que veja, este no, que é o B no original, é uma preposição, sendo que, por causa da necudote, que é um sheva vocálico, aquela preposição, ela passa a ter uma função de uma preposição indefinida. E o que é uma preposição definida? Em e não no. Então veja que a expressão Bereshit no original hebraico não é no princípio, é em princípio. E há uma grande diferença entre em e no, porque quando eu digo no princípio, a ideia é definida. Eu estou dizendo que Deus, ele é a partir do princípio. Agora, quando eu digo em princípio, a ideia é indefinida. Eu estou dizendo que antes de existir princípio, ele já era. É por isso que Deus vai tomar a boca do profeta para poder dizer: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar da palma das minhas mãos. Operando eu lhe pergunto: quem impedirá? Ele é antes do princípio, ele é antes do tempo, e por isso que ele é o eterno. Ora, alguns teólogos associam o nosso Cristo como um ser criado, mas João, sendo um bom conhecedor do Antigo Testamento, ele inicia o capítulo 1, versículo 1 do seu livro dizendo: Kairologos em prostonteon, no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora veja, a preposição que João vai utilizar é chamada de en no grego, e esta preposição também é indefinida. O que João está dizendo é: Deus estava na eternidade, e Cristo estava na eternidade junto com o eterno. Logo, ele não é um ser criado, porque ele estava na eternidade. Então veja, antes desse princípio, o nosso Cristo também, ele já era. Alguém está entendendo isto aqui? Veja bem, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio criou no original hebraico é bará. Bará é trazer à existência aquilo que não existe. Então veja, não existia a terra, mas Deus trouxe a terra à existência. Não existiam os céus, mas Deus trouxe os céus à existência. Agora veja, se Geb é Deus por causa da terra, e Nut é uma deusa por causa dos céus, imagina o nosso Deus, que trouxe a terra à existência, oh glória a Deus, que trouxe os céus à existência. Ora, se eles são considerados deuses, o nosso Deus, ele é o Deus dos deuses, o Deus dos deuses, o Deus dos deuses. Veja, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja bem, há uma ordem. Primeiro ele cria o céu, depois ele cria a terra. Primeiro ele cria o céu, depois ele cria a terra. Por quê? Veja bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o sujeito? O sujeito é Deus que está iniciando, é Deus que está começando.
Então veja que quem inicia com Deus recebe o Bará. Quem recebe o Bará, recebe o trazer à existência aquilo que não existe. Trazer à existência aquilo que não existe é algo impossível. Então quem inicia com Deus vive milagres, porque milagres é eu colocar a mão aonde eu não consigo colocar. Então Deus diz, eu vou trazer para perto, porque o que é impossível para você é possível para mim. Quem inicia com Deus, além de receber o Bará, ele tem uma regra de vida. Qual é a regra? Primeiro céu, depois terra. Primeiro céu, depois terra. Primeiro céu, depois terra. Primeiro céu, você não está pegando isso aqui não. Primeiro céu, depois terra. Aí Jesus confirma, gente, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e a terra, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode não levantar uma, mas as duas mãos, por favor, encher o pulmão de ar e liberar o maior grito de glória a Deus que você puder dar. Oh, glória a Deus! Talvez você entrou aqui curtindo o mundo, curtindo o baile funk, aí Deus me trouxe nesse domingo para poder lhe dizer, inicia comigo que eu te dou o Bará, inicia comigo que eu te dou o Bará, inicia comigo que eu te dou o Bará. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Veja bem, como é que se dá essa treva? Olha o texto, e havia trevas sobre a face do abismo. Se atente, Deus trouxe a terra à existência, Deus trouxe os céus à existência. A presença da terra, César, e a presença do céu fez as trevas surgir, e havia trevas. Glória a Deus. Por que as trevas está tomando conta do local? Primeiro, a luz ainda não tinha vindo à existência, e é comprovado cientificamente que a escuridão é o resultado da ausência da luz. A presença do céu, a presença da terra, as trevas estão tomando conta. E por que as trevas estão tomando conta? Porque a terra ainda está em seu primeiro estágio. Quem está me ouvindo, diga amém. A terra ainda está em seu primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio da terra? Ela está sem forma e vazia. No original hebraico, torro vavorro, sem forma e vazia. Essa expressão, sem forma, torro, significa caos, significa algo incompleto. Então qual é o estado da terra? A terra está vivendo um caos, a terra está vivendo uma vida incompleta, e qualquer um olharia para Deus e diria a ele, Deus, está na hora de abrir mão dessa terra. Olha para ela está sem forma, ela está vivendo um caos. E quem está sem forma, vivendo um caos e vive uma vida incompleta, automaticamente é vazio. Deus, abre mão dessa terra. Abre mão dessa terra, abre mão dessa terra. Olha para ela, Pai, não tem jeito, ela não tem forma. Olha para ela, está vivendo um caos. Olha para essa terra, está incompleta, está vazia. Abre mão porque não tem jeito. Abre mão porque não tem jeito. Abre mão porque não tem jeito. Ora, se conduzirmos este texto para um nível espiritual, veremos que aquela terra era nós, que sem a luz, longe de Deus, vivemos sem forma e glória a Deus. Ou seja, sem Jesus, vivemos sem forma, vivemos uma vida de caos, vivemos vazios, e alguém olha para a gente e diz, não tem mais jeito, joga fora, joga fora, joga fora. Oh, glória a Deus. Se tu não der um glória a Deus agora, joga fora, joga fora. E Deus, Mateus, versículo 3, Vaiomer Elohim Yerior, e disse Deus, haja luz, haja luz, e
houve luz. Ora, quem se atentou na introdução pegou que eu disse que luz fala de salvação, luz fala de socorro, luz fala de esperança. A terra está vivendo um caos, a terra está vivendo uma vida incompleta. Só que a luz, ela entra em contato com a terra, dizendo para ela: você está no desespero, mas eu vou te socorrer. Oh meu Pai do céu, alguém olhou para você e disse: joga no lixo, mas eu disse: ainda há salvação para você. O que é isso, Mateus? Isso é o poder do Evangelho. Alguém olhava para você e dizia: vai morrer no pagode, vai morrer no baile funk, vai morrer cachaceiro. Mas um dia Deus olhou para você e disse: ai, Jalo! Opa! Tem glória a Deus aí, tem glória a Deus aí, tem glória a Deus aqui, ai meu Pai, Mateus, porque eu tenho que dar glória a Deus. Vai cair para nós nesse horário. Você já estava se aprontando dizendo: hoje eu vou beijar 10 bocas, hoje eu vou descer na boca da garrafa. Só que um dia a luz entrou no baile funk, um dia a luz entrou naquele barzinho e disse: você é meu, você é meu, você é meu, você, ai, 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 ai. Deixa eu ver quem está comigo. Enche esse pulmão de ar e libera o maior grito de glória. E disse Deus: haja luz, e houve. Só que veja, a luz chegou, mas a terra continua a mesma, sem forma e vazia. Sem forma. Opa, calma aí, Mateus. Tem algum problema? Porque a terra está sem forma e vazia, só que a luz está presente. Uma certa feita, Jesus vai contar uma parábola. E qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, pega a vassoura, glória a Deus, e varre a casa? E qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a... Então há uma ordem: primeiro acende, depois limpa. Primeiro acende, depois limpa. Primeiro acende, depois limpa. Por quê? Não dá para ter limpeza no escuro. Então acende a candeia e depois varre a casa. Lá vai. E aí, Mateus? O Eterno olha para o Eterno. Ele olha para a terra e diz: a reforma vai acontecer, mas antes deixa a luz entrar. Deixa a luz entrar. Por quê? Tem gente que diz: eu vou aceitar Cristo, mas antes eu vou largar o cigarro, antes eu vou largar a bebida, antes eu vou abandonar a prostituição. Mas Deus te trouxe nesse culto para poder dizer: deixa a luz entrar, que o resto eu vou fazer. Deixa, aqui está pegando isso aqui, e o resto eu vou fazer. Deixa a luz entrar, e o resto eu vou fazer. E aí, quando a luz entra, Deus começa a dar forma para a terra e preencher aquilo que está vazio. Se tu não der um glória a Deus agora, Mateus, como é que Deus vai preencher a terra? Como é que Deus vai dar forma àquilo que não tem forma? Ele vai olhar para a terra e vai dizer: terra, água se separa das águas, ou seja, água salgada se separa da água doce. Terra se separa das águas, oh glória a Deus. E desta forma, Deus vai dando forma àquilo que não tem forma. Como é que ele vai preencher? Ele vai olhar para o mar e vai dizer: mar, está na hora de produzir. Ele vai olhar para, glória a Deus, a terra e vai dizer: terra, está na hora de produzir. E desta forma ele vai preenchendo aquilo que estava vazio. Então veja que Deus, ele vai utilizar um método. Qual é o método que Deus utiliza? Ele separa e preenche. Ele separa e preenche. Ele separa e preenche. Ele separa e...
Você não pegou? Ele separa e preenche. Mateus, eu preciso de um motivo maior para dar glória a Deus. Não tem problema. A palavra santo no original hebraico é kadosh. Kadosh significa literalmente separado. Só que ela também tem uma conotação de consagração. Então kadosh, em seu sentido mais amplo, é ser separado para ser consagrado. Ser separado para ser consagrado. Ser separado para ser consagrado. Como é que consagra? Não dá para consagrar sem o azeite. Você não pegou, né? Vou repetir, não dá para consagrar sem o azeite. Então qual é a ordem? Separe e enche do azeite. Separe e enche do azeite. Dentro da tipologia bíblica, o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Então veja, outrora vivíamos sem forma, outrora vivíamos vazios, mas um dia Deus olhou para a nossa terra e disse: sem forma você não fica, vazio você não fica. Eu vou te separar e te consagrar. Eu vou te separar e te consagrar. Quem está pegando isso aqui? Eu vou te separar e te consagrar. Mateus, eu não entendi. Se prepara, viu? Porque Deus, ele vai te separar, vai te encher do Espírito Santo dele, e quando você menos imaginar, você já está de mão levantada dando glória, você já está falando em mistérios. Deixa eu ver quem está pegando isso. E disse Deus: haja luz, e houve. E vendo que a luz era boa, fez separação entre luz e... Quem está comigo, diga glória a Deus. Vamos lá. E vendo que a luz era... Olhe para cá. Deus está dando uma qualidade para a luz. Não vemos em Gênesis capítulo 1 Deus dando qualidade para as trevas. E vendo que a luz era boa, fez separação. Por que Deus dá uma qualidade para a luz, mas não dá para as trevas? Porque as trevas é resultado do acaso. E a luz? E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Trevas é só a presença da terra o suficiente. A presença do céu é suficiente. E a luz? E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Então veja que a luz é o resultado da palavra de Deus, e as trevas é a obra do acaso. Então ele diz: o que é meu é bom, mas o que é de lá? Você não pegou, né? Você é muito bom para viver nas trevas. Vou repetir isso aqui. Você é muito bom para viver nas trevas. Glória. Eu posso liberar uma profecia com base na palavra? Eu profetizo que o pecado que te aprisionava não vai te aprisionar mais. Por quê? Você é muito bom para viver escravo. A luz vai chegar para te libertar dessa escuridão. Para a gente encerrar rapidinho, quem me dá mais 10 minutos de atenção, diga glória a Deus. Ô glória, vou falar mais 50 então. Nada disso, depois César me mata. Se atente aqui. Êxodo. Qual é a ordem de Faraó? Nasceu o menino, joga no Nilo. Entenda bem. Nasceu o menino, joga no Nilo. Faraó entende de cultura egípcia. Faraó. Ele sabe que há um Deus no Nilo. Qual é o Deus? O Deus Hari. Então está dizendo: nasceu o menino, entrega para os deuses. Qual é o objetivo? Morrer afogado. Entrega para os deuses, vai morrer afogado. Entrega para os deuses, vai morrer afogado. Morrer, morte, morte, rocha, rocha, escuridão, sentido figurado, morte. Nasceu o menino, entrega para as trevas. Nasceu o menino, entrega. Quem está comigo, diga glória a Deus.
nasceu o menino, entrega para as trevas. É nesse contexto que Moisés, veja bem, é nesse contexto que Moisés, ele nasceu. Então veja, Joquebede está preocupada, porque nasceu o menino, vou ter que entregar para os deuses. Nasceu o menino, vou ter que entregar para os deuses. Só que quando o menino nasce, está no texto, e vendo que ele era bom, e vendo que era formoso, repita comigo, vendo que era formoso, e vendo que era formoso. Agora, olha só que interessante, aquela expressão ali, era formoso, no original hebraico é kitov, se atente por favor, era formoso ali, no original hebraico era kitov. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, e vendo que a luz era boa, a expressão era boa ali, no original hebraico também é kitov, ou seja, tudo aquilo que é bom, não pode estar misturado com as trevas. Ela olha para o menino e diz, esse menino é bom, eu não posso entregar para as trevas. Esse menino é bom, eu não posso entregar para as trevas. Por que, Joquebede? Ele é luz, ele é luz, ele é luz, ele é luz. E quem é luz não se mistura com as trevas. Não se mistura com as trevas. Então o que é que ela faz? Ela pega o menino e leva o menino para casa. Ele está em casa, só que o menino é luz. O menino está em casa, está brilhando, está brilhando, está brilhando, está brilhando. A mãe está tentando esconder, mas o brilho está forte demais. O brilho está forte demais. Até que Joquebede, ela chega numa conclusão. Qual? E não podendo mais escondê-lo, e não podendo mais escondê-lo, oh, glória a Deus, se prepara, viu, porque a partir desse culto, você vai brilhar de uma tal maneira, que quem está tentando te esconder, vai ter que olhar para você e dizer, não está dando mais para escondê-lo, não está dando mais para escondê-lo. O que é que eles vão fazer? Joquebede olha para o menino e diz, eu vou colocar o menino no cesto, eu vou colocar o menino no cesto, cesto, espaço pequeno, cesto, espaço pequeno. Ela pega o menino e coloca na beira do Nilo, veja bem, ela pega o menino, coloca no cesto. A palavra cesto ali no original hebraico é arca, que é a mesma palavra utilizada para a arca de Noé. Por isso aquele cesto representa a arca da restauração, mas nós não vamos entrar nisso aqui hoje. A Joquebede pega o menino, coloca ele dentro da arca, coloca ele dentro do cesto, coloca ele no Nilo, cesto, espaço pequeno. Só que o menino ali é luz, luz é um espaço pequeno. Jesus, uma certa feita, ele vai contar uma parábola. Qual é a parábola que Jesus vai contar? Você não pode pegar uma candeia e colocar ela debaixo do alqueire. Por quê? Porque as trevas vai começar a sufocar a luz, e a luz vai começar a diminuir, até apagar. Então espaço pequeno sufoca quem é luz, sufoca quem... se tu não der um glória a Deus agora. E aí, Mateus, Moisés está no cesto, só que se ele fica muito tempo, a luz iria se apagar. Só que antes que a luz se apague, quem é que vai se banhar do Nilo? A filha, glórias a Deus, oh aleluia. Ela encontra o cesto. Quando ela encontra o cesto, ela olha para o menino e diz, eu deveria matar, mas o menino é luz.
mas o menino é luz. Alguém está entendendo isso aqui? Mas o menino é luz. E aí, ela pega o menino e leva o menino para o palácio. Agora veja que interessante, Moisés, ele brilhou em 3 ambientes, César. Ele brilhou em casa, depois brilhou no cesto, para depois brilhar no palácio. Vou repetir isso aqui. Primeiro ele brilhou em casa, depois ele brilhou no cesto, para depois brilhar no palácio. Por quê? Porque tem gente que inverte os valores. Ele quer brilhar no palácio, mas ainda não brilhou no cesto. Ele quer brilhar no palácio, mas não brilha em casa. Só que Deus te trouxe nesse culto para poder dizer: brilha em casa, e depois brilha no cesto. Por quê? Porque tem gente que seleciona a mensagem de acordo com o ambiente. Mas quem é luz entende: a luz que eu brilho em casa, eu brilho no cesto. A luz que eu brilho no cesto, eu também brilho no palácio. Quem está pegando isso aqui, levante a mão, por favor. Enche o pulmão de ar e libera o maior grito de glória a Deus que você puder. Ela pega o cesto e coloca na beira. Ela coloca veja bem, ela vai colocar entre os juncos. Ela coloca nas águas. Se atente. O cesto, ele toca nas águas. A diferença de Moisés para as outras crianças é que as outras crianças, elas foram postas na correnteza do Nilo. E quem é posto na correnteza, quem controla é o Nilo. Quem determina é o Nilo. Quem é Nilo? Nilo é Hari. Hari é um deus egípcio. Então quem está na correnteza anda conforme Hari quer. Só que Joquebede, ela olha para a mãe e diz, ela olha para o ambiente e diz: já que é para entregar para o Nilo, eu vou entregar, mas dentro da arca e sem ser na correnteza. E aí, o cesto toca nas águas, mas as águas não tocam no menino. O cesto toca, você não pegou isso aqui, você não pegou. Eu vou repetir, isso aqui é a última. Glória a Deus. O cesto ele toca nas águas, mas não toca no menino. Você não pegou, né? Você está no mundo, mas não é do mundo. É por isso que Paulo já disse: nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Os nossos pés não vai tocar na água do Nilo. Deixa eu ver quem está pegando isso daqui e me dá um sinal. Aqui eu encerro e eu vou deixar algo bem claro. Isso aqui vem de uma fonte judaica. Joséfo vai citar, mas Joséfo vai tirar de um documento judaico chamado Talmud. Veja bem, isso aqui é uma informação extra bíblica. É só para edificar a nossa fé, melhor que palharim, tá ok? Veja bem, Joséfo ele diz que quando Moisés é levado para o palácio, os profetas do palácio olham para Faraó e dizem a Faraó: Faraó, mata esse menino. Por quê? Se você não matar esse menino vai libertar Israel da terra do Egito. Quem está comigo, diga glória a Deus. Qual é a ordem? Mata. Mata agora, enquanto é pequeno. Mata agora, enquanto é criança. Mata. Faraó, ele propõe uma ideia. Qual é a ideia de Faraó? Ele olha para os seus profetas e diz a ele: me traga um diadema. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o diadema e vou colocar na cabeça do menino Moisés. Se Moisés aceitar, ele é um dos nossos. Se ele recusar, a gente mata ele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Veja bem, eles pegam um diadema e colocam na cabeça de Moisés. A princípio, Moisés aceita. Faraó olha para o menino, olha para os profetas, diz a eles: está vendo? É um dos nossos. Só que se tu não der um glória a Deus agora, quando o Faraó ele vira as costas, o menino Moisés, ele faz isso aqui, ó. Oh, aleluia. Ele tira o diadema da cabeça. Quando ele tira o diadema, ele está dizendo: o que é do Egito não vai entrar na minha cabeça. Porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Pode levantar as mãos. Nós estamos aqui,
mas nós não somos daqui. E o que é do Egito não vai entrar na nossa cabeça. Se você pega isto como palavra profética, enche o pulmão de ar, dá o maior grito de glória a Deus que você puder dar, ao mesmo tempo aplaudindo ao Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade.